Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui é Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E a paz esteja convosco, né? Esse evangelho também foca muito na paz, eu acho que vale a pena esse. Aqui é José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. Eu ia escolher também a paz, paz é esta casa, paz para vós, né? Mas o evangelho de hoje é o envio dos 72 discípulos, né? O segundo envio aqui em Mateus, em Lucas, desculpe, né? Nós estamos voltando aqui ao evangelho de Lucas, né? Mas vamos comentar então alguns pontos desse evangelho, depois da nossa leitura, né? Vamos colocar a vinheta aí e a gente dá a sequência aí, também com alguns pontos para a sua oração com o evangelho de hoje. Pois vamos lá, a gente vai, então pegue aí a sua Bíblia, Lucas 10, de 1 a 12, 17 a 20. Pega a sua Bíblia e a gente vai rodar a vinheta para ler o Evangelho. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, e toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. E os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os vossos nomes estão escritos nos céus. E Jesus não nomeia esses 72 aqui, né? Não sabemos aqui pelo evangelista Lucas, esse 72, tem os nomes dos 12, né? Mas aqui Jesus indica outros 72, então os 12 estão fora aí desses 72, né? Você saberia dizer pelo menos dois, ou assim, na palavra de Deus tem 2 nomes que provavelmente, muito provavelmente, estão nesse grupo dos 72, você saberia dizer? Eu saberia dizer um tem quase certeza que eu consigo dizer. Não, vamos deixar aqui a expectativa para no fim do nosso episódio a gente dizer quem é que você acha que, pela palavra de Deus, no evangelista aqui, Lucas, ele não está dizendo, mas temos algumas indicações de que esses 2 estariam nesses 72. Então tá bom. Tem um que eu tenho quase certeza que está aqui e depois lá no final eu vou chutar antes de dar a resposta. E tem um outro que eu desconfio, mas não tenho certeza. Então vamos lá, a gente guarda para ir lá na frente. Vamos para os pontos. Quais são os pontos que o senhor separou para hoje aí? Pontos, o evangelho aqui é mais longo do que os grande. Outros 2, que a gente, últimos 2 domingos que nós temos, né, meditado. Então tive uma dificuldade para escolher só 5 pontos, né? Mas vamos lá, né? O primeiro ponto aí, esses trabalhadores da messe, né? A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Vamos meditar então quem são esses trabalhadores, se você se considera um trabalhador desta messe. O segundo ponto é que Jesus envia seus discípulos
como ovelhas para o meio dos lobos, para o mundo. Jesus nos envia, né? Coisa estranha, Jesus envia exatamente para os lobos. Terceiro ponto é não leveis, nem leveis bolsa, sacola, como é que a gente chama aqui? Bolsa, sacola, nem sandálias, né? Para os pés, né? E nem cumprimentei ninguém, mas dizei paz a esta casa, curai os doentes, né? Vou englobar esses pontos todos aqui nesse terceiro aqui. Não leveis nada, o desapego e a urgência na evangelização. O quarto ponto, o reino de Deus está próximo. Anunciai que o reino de Deus está próximo. E depois, se não vos receberem, mesmo assim digam, o reino de Deus está próximo. E o quarto ponto é, os vossos nomes estão escritos no céu. Vamos lá meditar então esses 5 pontos aí. Isso, muita coisa aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Para mim isso aí, assim, eu vou só fazer um comentário antes, essa insistência do reino dos céus estar próximo, porque até quando é rejeitado, olha, tô saindo, mas o reino dos céus está próximo, viu? Não tem assim. É o que São Paulo falou, né? De anunciar oportuna e inoportunamente. Não tem oportunidade, mas mesmo assim a gente anuncia que o reino dos céus está próximo. Saber, exatamente. Primeiramente, se vos acolherem, digam que o reino de Deus está próximo. Depois, se não vos acolherem, sacudir a poeira, né? São Paulo vai fazer isso lá também. Mas, mesmo que vocês não sejam recebidos, anunciai que o reino de Deus está próximo. O reino dos céus. Lá em Mateus, aqui em Lucas, chama reino de Deus mesmo, né? Diferença lá que eu comentei também essa semana no envio lá de Mateus, né? Que a gente meditou também, o envio dos 12 aqui nessa semana. Mas então vamos para os tópicos em ordem, né? Só fiz um comentário fora da ordem. Jesus envia esses 72, né? Que iriam à sua frente para todo lugar em que ele próprio devia ir, né? Jesus nem diz aqui, o evangelista diz aonde é que ele devia ir, mas também nós temos algumas indicações de que ele foi, para onde ele foi, e que algumas cidades, mesmo com os milagres de Jesus, eles não se converteram, né? Esse parênteses aí que a liturgia deste domingo dá um pulo, né? Jesus depois vai verberar contra as cidades que não se converteram, né? Nós estamos aqui de 1 a 12, depois 17 a 20. Do 13 ao 16, que não consta no evangelho de hoje, né? Na liturgia, mas está lá, né? Então, são indicações de que Jesus também foi para essas cidades, fez milagres e essas cidades não se converteram, né? Mas provavelmente os discípulos aqui, esses 72, foram enviados também a essas 2 cidades lá, né? Além de Cafarnaum, né? Corazim e Betsaida, né? Então, o primeiro ponto aí é essa aqui, né? Quer dizer, Jesus envia, mesmo eles não se convertendo, Jesus envia, né? Como vai dizer aqui, a gente estava comentando, o reino de Deus está próximo, né? Faz milagres e eles não se convertem, né? Então, também a nossa dureza aí de coração. Eu vi alguns sinais aqui do envio do Senhor já nesse tempo como é que eu vou dizer? Para um pouco além do território de Israel, porque primeiro ele mesmo foi para Tiro e Sidônia. Tiro e Sidônia já era além do território de Israel muito, já era na Síria ali. No que hoje é Líbano, eu acho, Líbano ou Síria já é bem para cima. E uma coisa interessante é ele dizer, comei o que vos derem, né? Comei o que vos for oferecido. Ele não limita comer só aquilo que tiver permitido na lei. Ele deixa assim um pouco já, comer o que vos for oferecido. E só será depois definido lá no Concílio de Jerusalém, né? Sobre as restrições que os judeus, né, no caso aí, né, Pedro e os apóstolos, definem que só não comam as carnes sacrificadas aos ídolos, né? Mas as outras carnes aí ele vai ampliar, né? A circuncisão ele vai deixar, então, algumas restrições que só os judeus faziam vão ser abolidas quando evangelizar os pagãos, né? Então, também isso aqui, né? Comer o que vos oferecerem, né? Eu vejo assim que aqui ainda tá naquela coisa assim, a gente descobre aqui um sinal
do que Jesus já estava preparando os discípulos para uma decisão que eles iam tomar depois. Na hora, realmente ia ser um escândalo, ia ser uma complicação, uma coisa horrível que ia ser se ele dissesse: pode comer carne de porco, tá tudo bem. Ia ser, né? Calma, vamos a revelação assim mostrando-se aos poucos, né? Como a revelação se desenvolvendo ali, né? Dentro da própria palavra de Deus. E aí depois que o próprio Senhor vai aparecer para São Pedro, né? Não diga que é impuro, que Deus mesmo purificou. E aí a gente vai vendo. Mas assim, a gente já vê sinais aqui no próprio envio do Senhor, aquilo que vai ser definido mais lá na frente, né? Especialmente da questão do comer. Mas eu achei interessante esse sinal aí já aparente do Senhor. O evangelista lá em Mateus também, embora eu também acho que a gente grava com um pouco de antecedência, mas não sei se vai ser essa semana ainda aqui. Deixa eu ver aqui qual é o envio. Acho que é nessa semana em que nós vamos comentar esse envio dos 10 lá em Mateus, né? Diferente aqui de Lucas. Na quarta-feira a gente começa esse envio dos 12 e também a gente vai ver isso que você está dizendo. Embora esteja enviando os 12 para as ovelhas perdidas da casa de Israel, já há uma indicação de que é um envio depois para todas as nações, né? Embora aqui no evangelista diga que é para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então é interessante esse ponto aqui, que algumas vezes o evangelho já antecipa o envio posterior, né? O final, né, da vida pública, depois da ressurreição, quando Jesus vai subir aos céus, ele envia a todas as nações, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus vai dizer. Mas no evangelho desta semana a gente vai ver esse ponto de que já é uma antecipação para o envio a todas as nações. Sim, e aos poucos, né? Assim, Israel, o reino de Israel, eu me lembrei de São Paulo, quando vai falar que todos são abençoados em Abraão, e os descendentes de Abraão são segundo a fé e não segundo a carne. E aí entra exatamente aqui, né? Que ele foi enviado para Israel porque Israel tinha fé, mas não é a carne, não é o que define, não é a descendência direta de Abraão. E é muito mais amplo do que isso. Mas enfim. O cristão também considera, né, Abraão como nosso pai na fé, né, e Maria, a virgem, feliz que acreditou, e também ia dizer uma coisa, agora me esqueci, mas Igreja é o Novo Israel, e Israel estava destinado a ser luz para as nações, né? Já os profetas já anunciavam Isaías, né? E várias outras indicações de que Israel ia ser luz para todas as nações. Pois é, então o envio do Senhor, ele aqui nesse caso, embora ele não delimite, vão só para a casa de Israel, nem ele, né? E também, assim, tem que lembrar que naquela época não tinha fronteira, você não passava pela alfândega de um país para o outro, não tinha passaporte, assim, era uma coisa mais fluida, né? Assim, sabia-se os limites porque tinha tinha os controles e tal, mas não tinha fronteira, então não dá para saber, não, aqui termina Israel, aqui começa a Síria, né? Aqui é o Líbano. Sabia-se que ali já era Líbano e aqui já é Israel, enfim, mas o Senhor vai e envia para todos os lados, em todos esses lugares é anunciado o reino dos céus. E o fato também no meio dos lobos, eu me lembrei, quando ele falava disso, eu me lembrei da expulsão daquele endemoniado lá inclusive foi essa semana, acho que o evangelho. Os Gerazenos ou Gadarenos, né? Alguns isso, que ele foi... que Jesus foi lá atravessou o lago, né? E foi lá para a região desses aí, que eles criavam porcos, né? E que quando Jesus expulsa, os porcos vão ladeira abaixo lá e se precipitam no mar e se afogam, né? Sim. Então era uma região que não era judeu, né? Era o povo que não comia porco, né? Pois é. Carne de porco. Enfim, o envio é mais amplo. Vamos voltar, senão a gente vai se alongar demais. Então, o segundo ponto aí desse envio para o meio de lobos, né? Jesus fala aqui, é uma coisa estranha, né? Que pode parecer, mas Jesus vai mandar para o meio dos lobos, mas não faça isso não, mas Jesus, que a gente fica às vezes com medo, né, para enfrentar, e Jesus está exatamente, olha, vocês vão para o meio dos lobos mesmo, né? E aí, eu me lembrando nesse ponto aqui, é do Evangelho do domingo passado, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão.
os lobos, né? Jesus vai falar que os falsos profetas vêm vestidos de peles de ovelha. Eles são lobos ferozes, mas vêm vestidos de pele de ovelha, né? Mas são lobos. Então, este mundo que está aí fora realmente é uma oposição ao Evangelho, mas Jesus envia exatamente para esses lobos, para o meio dos lobos, né? E aí depois, né, a gente vai comentar como eles foram, né, felizes, depois se alegram, até os demônios nos obedecem, né? Quando eles voltam, né? A volta dos 72, que é a segunda parte aqui do Evangelho, então eles ficam alegres, até os demônios nos obedecem, né? Isso é muito legal nesse sentido, de dizer, olha, vocês vão pro meio dos lobos, mas não tem que ter medo de lobo, não, porque vocês que mandam neles, né? Exatamente. Esses dias eu estava vendo de novo, né? O Bishop Barron estava falando, uma vez que ele foi num dos fóruns desse de internet e tal, e aí uma pessoa falou: ah, mas você tem muita coragem de colocar aqui? Eles, meu Deus do céu, os missionários eram apedrejados, crucificados, cuspidos. Eu ouvi xingamento na internet, lá é martírio, lá é problema de ninguém, isso assim. É muita coragem. Ele tem sempre, né, na internet lá, e eu acho muito bom ele quando ele diz, pergunte qualquer coisa, né? Tem um dos episódios, vários episódios dele, que as pessoas podem perguntar qualquer coisa para ele, e aí ele vai responder. Muito bom, preciso. E eu tô gostando muito agora também. Ask Me Anything. Pronto. É o AMA, Ask Me Anything. Um outro que eu tô gostando muito ultimamente, que eu tô gostando muito de assistir, é o Trent Horn. O nome dele é Trent, né, que é o mesmo nome de Trento em inglês, né, e ele tem um podcast, um canal no YouTube chamado The Council of Trent, né, o Conselho de Trento. E aproveitou o nome dele e o ele conselho, aproveitou, né? o nome dele, é o Conselho de Trento, né, a tradução pode ser traduzida tanto Conselho de Trento como Concílio de Trento. E ele tá sendo, eu tô gostando muito dele, assim, ele é um dos escritores do Catholic Answers. E aí, ultimamente, eu tô lendo muito dele. Ele é bem preciso, tô gostando bastante dele. Mas aí, só uma recomendação, vamos voltar. Se você sabe inglês, eu acho que esses dois valem muito a pena seguir. Tanto o Bishop Barron como o Trento. Cordeiro do Meio de Lobos ainda tem... É o segundo ponto que a gente está meditando, esse envio para o meio dos lobos, para o mundo, mas a gente não deve ter medo, né? As portas do inferno. E outra coisa que você comentou domingo passado é que as portas não prevalecerão, quando assim, não, nós estamos aqui fechados aqui no nosso castelo e o mal vem para derrotar as nossas portas e as nossas portas vão resistir. Não, Jesus, inclusive o Papa Francisco, é a igreja em saída, tem que ir para o mundo, tem que evangelizar e alcançar as pessoas que estão longe, distantes, né? É este o sentido do envio. Jesus envia para o meio do mundo. Vamos ter oposição? Vamos. Mas as portas do inferno não prevalecerão, né? A gente vai derrubar essas portas deles. Exatamente. Você acha que tem limite? Você acha que tem porta? Pois essas portas não vão resistir, não. Pode atacar que as portas vão cair, igual as muralhas de Jericó. As muralhas, e aí derrubar os muros, né? E me lembrando agora também que no começo do Shalom teve uma das coisas, né? Quando o Shalom começou a ampliar ali no Shalom da Paz na Maria Tomásia, né? Teve um momento em que a gente derrubou o muro e conseguiu o terreno vizinho, e aí derrubamos literalmente os muros. E também, acho que era a época o João Bosco, que era o nosso ecônomo, né? Até o muro da frente do Shalom da Paz ali também, a gente derrubou o muro e fez uma varandinha assim, uma menorzinha, né? Porque a gente tem que derrubar os muros. E a gente seguia ali na risca. Deus mandou derrubar o muro, vamos derrubar o muro. Exatamente. Agora é engraçado. Derrubamos os muros também. Eu fico assim, porque a gente, né? Eu lembro que eu era criança e eu brincava em cima daquele muro lá da frente que tinha os arcozinhos assim. Eu ficava pulando de um arco para o outro ali quando era pequeno. E o Shalom da Paz era só a primeira casinha, né? Depois pegou a casa de trás e depois pegou o terreno do lado. E tem gente hoje que nunca conheceu o Shalom quando era só aquela primeira. Exatamente, né? Hoje a reforma lá, a Capela Grande, que preservou os arcos, mas aqui naqueles arcos ali se reunia toda a comunidade. Os primeiros ali que se reuniam
ali toda segunda-feira e sexta-feira, e aos domingos a oração comunitária lá na garagem, que era a nossa capela, né? Aí que depois virou a lanchonete, o outro lado de lá, e aí, né? Foi reformas e reformas, e hoje... Eu nem conheço, por sinal, eu nem conheço. Eu nunca fui na Capela Nova do Shalom da Paz, né? Pronto. Já tem 10 anos que eu não vou em Fortaleza. Então, aquela capela ali atrás, eu não conheço pessoalmente. Eu ainda lembro da capela quando era ali do lado, que era a garagem, que era de uma ponta a outra, né? E essa é a que eu me lembro. E aí, o que é que tem ali agora? Só para saber. Não, a capela se ampliou ali, derrubou aquela garagem, aquele lado de lá, ficou toda a área da capela e tem um corredorzinho assim de acesso para as máquinas ali por trás ali da capela do lado do muro que vai vizinho ao prédio, né? Mas é a Capela das Relíquias também, que você não deve conhecer. Não, tem muitas coisas, né? O Shalom aí, né? Mas voltemos aqui. Que a gente tá. Você que tá assistindo, você pegou seu cafezinho? Porque aqui é uma conversa que é para tomar seu cafezinho. Pois tome aí seu canequinho, olha aqui, é sempre bom para agradecer, né? Minha caneca de hoje. É sempre dia de agradecer. O Felipe aí tá com Grateful. Eu tô com Grateful. Hoje é dia de estar grato. Vamos voltar aqui, mas olha, isso também é bom, também é curiosidade. O ponto terceiro aí, agora o terceiro que eu englobei aí com vários pontos aí, que indica esse aí, não leveis, não cumprimenteis quem está no caminho, curai, anunciai a paz, né? A urgência aí, e o desapego, né? No envio. Jesus manda aqui uma coisa que nos 12 Jesus falava, mas aqui ele nem isso ele fala, né? Mas está subtendido também, né? O cajado, né? Não levei nenhuma proteção. Então Jesus manda o desapego e a confiança inteira no Senhor, na providência. Deus vai cuidar, né? E quando entrares numa casa, comei o que tiverem, né? Então a providência, a confiança de que Deus vai prover o necessário, né? São Paulo experimentou isso também a vida inteira dele, né? São Paulo chegou até a trabalhar com as suas mãos também para prover os próprios sustento, né? Mas é assim, o desapego, a confiança, né? E a urgência na evangelização, né? O foco do anúncio do reino, né? Que é o próximo ponto aí, né? As ordens mendicantes, acho que todas as ordens mendicantes citam exatamente essa palavra, né, nas suas regras, porque é muito concreto o envio do Senhor de não ter nada. O conselho evangélico da pobreza a gente vê assim expressamente aí. E eu lembro de um detalhe, eu ainda era da comunidade de vida, e muitas vezes na comunidade de vida as pessoas perguntam, vocês são mendicantes? E a gente dizia, não diretamente, porque a gente não mendiga, a gente não pede nada, mas nós recebemos tudo que vem da divina providência. E aí as pessoas ficavam assim, mas como é que vocês recebem sem pedir? Não, porque Deus sabe que nós precisamos, mas assim, não faz parte do nosso carisma pedir nada. E aí, lá na França, eu conheci, né, os pequenos, ele diz assim, os pequenos irmãos do Cordeiro, né? E eles são uma ordem mendicante, e é mendicante mesmo. Quando eles não estão em casa, eles não podem levar comida, a comida tem que ficar na casa deles. Então, se eles não estão em casa, eles não podem levar comida. E eles têm que literalmente mendigar o almoço. Para mim, eu fiquei assim, a gente estava com eles fazendo alguma atividade de evangelização lá na França, e eles falaram algo assim, não, agora a gente vai pedir o nosso almoço. Hã? A gente não pode levar o almoço, a gente tem que pedir. E o irmãozinho foi lá numa padaria e foi pedir o almoço, e disse, você pode dar um pão pra gente, não sei o quê, e ele voltou com o pão. Gente, olha, eu não conseguiria. Realmente, cada ordem com as suas características, né? Mendicantes, né? As principais ordens mendicantes aí, franciscanos e dominicanos, né? Sim. Mas muitas outras, né? Já surgiram e ainda continuam aí, né? Agora recente também a gente vê os moradores de rua lá, como aquela... A Toca de Assis? Toca de Assis, né? Que também é mendicante, né? Eu até vi também já vários casos, né? De pessoas que ficam realmente, nós vivemos da providência, mas pedimos a sua ajuda e tal, e eles mendigam também, né? Mas, né? Não leveis nada, então é esse desapego
e confiança e que o Senhor vai dar, né? Mateus lá fala olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajudam em celeiro, mas o Pai as sustenta, né? As aves. Vós valeis mais do que esses pardais, né? Vós valeis mais do que ele, né? Então a confiança muito na mais, providência aí. Valeis muito mais do que esses pardais. Muito mais, inclusive uma das traduções aqui até diz valeis mais do que todos os pardais, na TEB diz isso, né? Eu fui procurar no Bible Hub lá quem é que traduzia assim, mas muitos pardais, um bando de pardais, mas não diz todos, né? Todos. Mas é porque essa palavra, inclusive todos, é porque muitos e todos, essa tradução aí, vou fechar o parênteses aqui, depois não, mas eu acho que isso vale a pena, até porque na tradução nova da tradução nova da oração eucarística, ele vai falar, isso é o meu sangue derramado por muitos. Exatamente, é nessa passagem que eu ia fazer a referência. Quando diz referência por muitos, e que a igreja entende por todos, exatamente porque essa palavra pode ser traduzida por muitos pardais aqui, e por todos os pardais. Você vale muito mais do que qualquer animal, do que qualquer ave do céu, né? Então, pode ser traduzido também. Então, por isso que na oração eucarística e na tradução bíblica desse Jesus veio dar vida em resgate por muitos, que em alguns lugares mantém esse muitos, mas também pode ser traduzido por todos. Sim, porque o todos está incluso no muitos, né? Exato. Né? Todos são muitos também. Exatamente. Pois vamos seguir. Quantos minutos nós estamos aí? Nós estamos em 26 minutos de gravação. 26, né? Pois é. Então, o quarto ponto agora, o reino está próximo, né? 2 vezes aqui, Jesus vai dizer, então, que eles pedem aos seus discípulos para dizer, olha, o reino de Deus está próximo, né? O reino de Deus também é um dos pontos que eu vou meditar também nessa semana. O reino, Jesus manda os seus discípulos anunciar o reino depois da ascensão, quando Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E eles vão anunciar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, o reino de Deus é o próprio Jesus, né? Aí os padres da igreja vão falar, né? Jesus é o Alto Basileu, né? Basília é o reino, né? E então essa tradução mais adequada seria o domínio, né? O reinado de Deus, porque o reino não é um lugar. O reino de Deus está próximo, não significa que, olha, nós vamos ali, o reino de Israel, que vai chegar ali, olha, vocês estão perto ali, vocês já estão perto aqui do reino de Israel. Não. O reino de Deus é um domínio de Deus, né? Exatamente. E o estar próximo não é estar próximo no sentido temporal, é no sentido de distância, no sentido de estar chegando, estar, né, em inglês ele vai dizer at hand, está ao alcance, o reino do céu está ao seu alcance. Você pode pegar nele, assim, no sentido de estar aqui, já está no meio de nós, né? O já mais não ainda da igreja. Exato, de São João lá, o já e ainda não, né? Já está, mas ainda não completo, ainda não pleno, né? E que em outra ocasião que Jesus vai dizer, diz, olha, o reino de Deus não está ali nem acolá, mas já está entre vós, já está dentro de vós, né? Algumas traduções dizem, né? Então o reino de Deus é o próprio Jesus que já chegou, já começamos a participar desse reino, né? A igreja, o novo reino, o novo Israel, mas ainda não completamente. Mas vai chegar o reino definitivo, o banquete lá no céu, né? É parte da nossa missão de hoje, né? Trazer o reino de Deus para o meio de nós. Viver a caridade, viver aquilo que o Senhor nos manda viver aqui e agora. Nesse sentido, eu me lembrei de uma homilia de Dom José Antônio sobre o Emaús, que eles estão lá com os discípulos estão lá com Jesus e eles fazem com Jesus o que Jesus mandou fazer, né? Não, venha, vamos jantar aqui, vão acolher um total estranho que eles nunca tinham visto na vida, mas eles estavam ali vivendo já o evangelho concretamente, assim, vamos acolher, venha, fique na nossa casa, tá tarde, a noite já tá, venha comer aqui com a gente, venha estar conosco. E ao viver o que Jesus, né, pregou, eles descobriram Jesus naquele completo desconhecido. Eu achei isso de uma riqueza também muito grande, perceber que
ele já estava encarnado, a realidade do reino do céu já estava encarnado neles. E ali foi só os olhos se abrirem para eles verem quem era Jesus. E do mesmo forma, né? Assim, tudo que aconteceu, você vê as maiores proclamações de fé vêm daqueles que não são israelitas. Lógico, estou dando uma generalização, mas você vê, esse homem era realmente o filho de Deus. Foi o soldado que falou, né? E a Sírio Fenícia que disse, não, mas os cachorrinhos também recebem, eu sei, mas tá aqui, né? E o outro centurião que disse, não, eu tenho soldados às minhas ordens, você manda daí e obedece, eu sei que você pode fazer isso. E a gente vai vendo como os romanos e né, eles são diretamente atingidos pelo reino dos céus por causa daqueles, né? O que Jesus vai falar naquele, né? Andar, se a pessoa lhe manda andar 1 quilômetro, anda 2. E ali já estava acontecendo. Os romanos já estavam sendo tocados. Como assim você está, né? Como assim vão andar 2 quilômetros? E aí eles iam vendo que Jesus não era um conquistador, que não era um imperador que ia dominar tudo. Era muito além disso, né? Exatamente. Enfim, o reino dos céus estava ali já acontecendo. E pode estar acontecendo hoje também, né? Basta a gente ser fiel. Então, o último ponto aí é os nomes estão escritos no céu. Não vos alegreis porque os demônios vos obedecem, né? Os espíritos vos obedecem, mas ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Os nomes no céu já era uma tradição já do Antigo Testamento, o livro da vida, né? Eu acho que tem Salmos, eu acho que tem Ezequiel, tem várias passagens em que falam Daniel, né? Os livros do céu, o livro onde estão escritos os eleitos, né? E também o Novo Testamento, o Apocalipse fala várias vezes desses livros, né? Foram abertos os livros, né? Os livros que estão escritos dos vossos nomes, né? Os nomes, né? Isso não é uma predestinação, não, já estamos todos predestinados para quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Isso é uma heresia que a igreja combateu, tá certo? Mas significa de que nós fomos destinados para o céu. Agora, a nossa responsabilidade e a nossa resposta, né? Cada um tem a sua liberdade. Sim. E aí, né? Eu me lembrando de Santa Teresa que viu o lugar dela no inferno. Ela viu o lugar dela no inferno. Porque os demônios estavam tentando puxá-la, mas, né? Deus a tinha escolhido, mas se ela, né? Fosse por outro caminho, ela estaria indo para o inferno. E aí ela vai se converter, né? A segunda conversão dela lá, né? E aí tem aquela experiência, né? É uma riqueza, isso é interessante a Teresa falar, né? Porque ela fala em outro lugar, numa das cartas, que essa foi a experiência mais marcante da vida dela. E ela teve muitas, né? Vários êxtases, arrebatamentos. E eu me lembrei também, enquanto estava falando, que Nosso Senhor fala para ela, eu serei o teu livro vivo, né? Porque o confessor dela proibiu ela de ler, para rezar lendo, e ela ficou muito chateada, porque ela gostava muito de ler, porque ajudava ela a se concentrar, e aí Nosso Senhor apareceu para ela e disse, não, eu serei o teu livro vivo, né? Eu serei o teu livro. Mas ela vai falar que o mais forte foi o lugar dela no inferno. Por quê? Porque ela se tocou e disse assim, eu sei que se não fosse a graça de Deus e que se eu não fizer nada, meu lugar está lá separado para mim. Mas isso não significa um desespero, é muito pelo contrário, mais ainda me agarrei com o Senhor, né? Mais ainda me segurei nele. E exatamente, o nosso lugar está separado, nesse sentido, nosso lugar está separado no céu. A casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse isso, eu dizia que eu ia preparar, mas já está preparado. A questão se eu não fizer nada, eu não recebo esse lugar, né? Tipo assim, tem aqui com o seu nome, mas você precisa ir lá receber. Exatamente. O muro, não, eu não vou fazer nada, não, mas eu não fiz nada, né? Jesus vai recriminar exatamente lá no Mateus 25, mas não, que foi que eu não fiz? Você não fez, exatamente. A indiferença, esse pecado, né? Tem aquela piada lá do demônio que o homem está lá em cima do muro e os anjos bons, né, puxando o homem, vem pra cá, e lá os espíritos malignos, o demônio lá em cima do muro, o cara não diz nada, mas você não vai fazer nada disso não, porque o muro já é meu, né?
O muro é meu, você, tipo assim, você ficar aí tá ótimo pra mim. Para mim, o cara cai sempre para cá, né? Quem está em cima do muro vai cair pro lado de lá. Você não fez nada, exatamente. O Senhor quer ação, o Senhor quer obras, né? Obras que é o Senhor. Mas é Obras, exatamente isso. A condenação do Senhor ali é dizendo assim, que eu tive fome e não me deste de comer, porque eu tive sede e não me deste de beber. A condenação foi porque a pessoa não fez. Ah, mas eu não fiz nada. É exatamente isso. Mas isso aqui deve tremer as nossas bases. Você não colocou em prática a palavra do Senhor, né? Não adianta dizer Senhor, Senhor, mas colocar em prática, pôr em prática o amor concreto, não é o amor, não, eu amo a Deus, eu amo o meu irmão. Mas se você não age, aí São Tiago vai dizer lá, né? Você vai se aquecer, né? Não adianta você dizer e não praticar aquilo que você é chamado a fazer. Eu estou preparando um post para essa semana lá para o meu Instagram, exatamente sobre essa questão da fé, a sola fide, né? Porque uma das coisas interessantes é, quando fala que a gente é salvo só pela fé, e aí a gente está falando, os católicos e os protestantes estão falando um passando pelo outro. Porque porque, assim, o que a salvação, quando o católico fala a salvação pela fé e pelas obras, está falando da santificação pela fé e pelas obras. Quando o protestantes, né, os luteranos especialmente, está falando da salvação, ele está falando do encontro com Jesus. Realmente, o encontro com Jesus não precisa de obra para você encontrar Jesus. É completamente sem mérito. Eu não tenho mérito nenhum por encontrar Jesus. Jesus se manifesta para mim através da minha fé. Uma vez que eu dou um passo de fé, o Senhor se manifesta para mim. Mas são duas dimensões da salvação, por isso que eu digo que os protestantes e os católicos estão falando um passando para o outro. Porque, claro, quando o católico vai falar você não se salva sem as suas obras, ele está falando você não se santifica, você não vai chegar no céu se você não fizer nada. O protestante vai dizer você não se salva sem a fé, você se salva sem as obras, você não encontra Jesus sem as obras. Os dois estão certos, mas os dois estão falando coisas em paralelo, porque um está falando de uma coisa e o outro está falando de outra. Eu estou tentando, assim, eu descobri há pouco tempo isso, e eu estou estudando aqui um pouquinho mais para postar isso nessa semana, se Deus quiser, essa semana deve sair, no meu Instagram, sobre essa diferença da salvação pela fé e fé sem obras, porque a gente acaba falando através um passando pelo outro. Mas o que nós estamos falando aqui é a salvação. Precisa, quando você se salva, você vai para o céu porque você fez alguma coisa, nesse sentido, porque a sua fé transbordou em alguma coisa. Não é simplesmente, você não vai para o céu só porque você acreditou, porque você colocou a sua fé em prática, já aí dizia São Tiago. Enfim. Ninguém vai para o céu sozinho porque vai levando muita gente, porque ajudou muita gente a chegar lá, né? Exatamente. Aquela outra também, o Santo Agostinho, aquele que te salvou, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti, né? Então você precisa colaborar e praticar as boas obras que o Senhor tem reservado para nós. Então os nossos nomes estão, sim, escritos no céu, pode acreditar nisso. Só não pode ficar parado esperando simplesmente que o teu nome vai te atrair para o céu sem você fazer nada. Exatamente. Mas é isso. Então, vamos lá? Então, quais foram os dois dos 72 ou 70, né? Os discípulos, em algumas traduções dizem que são 70, mas dos 72 aí, eu vou dizer logo, Lucas não foi dos 72, viu? Não, eu também acho que não. Eu acho que Matias foi, porque Matias estava desde o início e tal, e foi. E aí aquele outro também que foi junto com Matias, que eu esqueci o nome. José Barsabá, o justo, né? Exatamente o critério que Pedro escolheu foi daqueles dois que estavam desde o início. Então estavam lá, provavelmente José Barsabá, o justo, e o Matias são dois dos 72. 72. E aí, Se você não acertou aí, olha aí, a resposta aí. A resposta é essa. Não, eu ia chutar, era os diáconos, né, que foram escolhidos logo depois. Mas não dizem que esses 7 diáconos escolhidos, Paulo estaria entre eles, os 7, né? Não Estevão. Não, depois Estevão, Felipe e Antioquia, né? Os diáconos é o Felipe e o Estevão, né?
E aí Mas meu outro chute ia ser, um chute ia ser Matias e o outro que eu esqueci o nome, e o outro chute ia ser o Felipe e o Estevão e os outros diáconos, que eu imagino que também, se não estavam desde o início, estavam um bom tempo, né? Porque eles não iam escolher uma pessoa. provavelmente possam ter, né? Mas o que São Pedro diz lá, qual é o critério, é porque eles estavam desde o início. Então, esses com certeza estavam. Com certeza. Então, foram enviados também entre os 72, né? É essa a mais forte indicação. Os diáconos lá de Atos 7, né? Eu acho que é Que o. por Ele sinal é fala. bem interessante porque os diáconos todos têm nomes gregos, né? É, exatamente. Gregos seriam os pagãos, né? Mas aí depois do envio desses diáconos que vão também evangelizar em todo lugar, Filipe sai evangelizando Felipe, lá, Samaria e tudo mais, né? Mas então, se você acertou aí, olha aí, diga assim, parabéns. acertei, olha. Pronto, se você não acertou, escreva também nos nossos comentários, né? Se você Olha aí. concorda com essa E esqueci de pedir o joinha resposta. lá no Evangelho. Agora tá na hora de pedir o seu like. Pronto, exatamente. Estamos chegando ao final do nosso episódio, né? Uhum. Acho que é enriquecedor pelo conhecimento. Algumas pessoas têm nos agradecido aí pelos. A gente não, o objetivo não é manifestar mesmo a cultura e o conhecimento, mas acaba aparecendo, né? Mas o objetivo do nosso podcast é rezar com a palavra de Deus, os pontos que a gente colocou no começo e que nós vamos revisar aqui, que você pode também ter outros, não significa que são apenas esses, né? Não, inclusive, se você for rezar com esse evangelho e tiver algum entendimento, alguma coisa, compartilha com a gente também. Seja aqui no próprio YouTube, aqui nos comentários, seja lá no Instagram, pode comentar também com a gente, que a gente fica muito feliz de saber. A gente revisa os pontos agora ou a gente reza antes? Vamos revisar agora e depois a gente faz a oração e conclui, né? Então, os Certo. pontos aí que eu tinha anotado aqui, os pontos que a gente falou no começo, né? Primeiro, os trabalhadores da messe, né? A messe é grande, os operários são poucos, né? Você é trabalhador, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, é o Isaías, né? Não comentei isso, mas poderia também você se oferecer e não ficar esperando o Senhor lhe chamar, porque o Senhor chama a todos, né? O segundo ponto é esse enviados como cordeiros no meio dos lobos, né, enviados para o mundo, a gente não precisa ter medo. O terceiro ponto é o despojamento, né, e a prontidão para seguir, né, a confiança na providência, né, não leveis, não saudeis ninguém pelo caminho, né, o foco. O quarto ponto, o reino de Deus está próximo, o reino já chegou, mas ainda não. E o quinto ponto, os nossos nomes estão escritos no céu, né, são pontos aí que você pode rezar com esse evangelho de hoje. E muitos mais, né? Esses são os pontos que a gente trouxe para nossa meditação hoje, mas você pode rezar com o resto do evangelho todinho e você coloca aqui pra gente o que que você com o que você rezou. Tá certo? Vamos rezar. Exato. Quem reza hoje? Eu nem lembro, mas sou eu? Posso rezar, se você Pode rezar. eu posso rezar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por este evangelho, por este envio de outros 72 discípulos, e que tu, Senhor, nos pede para rezarmos, pedir ao Senhor, ao dono da messe, que envie mais trabalhadores, Senhor, para a tua messe, para a tua colheita. Envia-nos, Senhor, a nós para esta grande colheita, Senhor. Tu já plantaste a tua palavra em tantos corações e precisa, Senhor, dos operários, dos trabalhadores para colher, Senhor, aquilo que tu já enviastes outros à nossa frente. Te pedimos, Senhor, esta graça de despojamento, de confiança em ti, na tua providência, Senhor, porque nada nos falta, Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós precisamos antes mesmo de nós o pedirmos. Te pedimos, Senhor, esta graça de não temer os lobos ferozes, este mundo, Senhor, que nós somos enviados para ele, porque a tua graça vem, Senhor, e nos dá, Senhor, as palavras certas para derrubar, Senhor, até mesmo muralhas que se levantam contra o teu evangelho. Te pedimos, Senhor, anunciar com ousadia, com parresia, que o teu reino, que és tu mesmo, Senhor, tu és o nosso Deus e Senhor, e tu nos envias a anunciar o teu evangelho, a boa nova. Te pedimos, Senhor, enfim, esta graça de que um dia estejamos contigo no céu. Tu nos reservaste, Senhor, uma morada para nós no céu, e por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, esta graça de estarmos contigo no céu. Dá-nos, Senhor, esta perseverança final.
Te pedimos, Virgem, a tua intercessão por nós, por aqueles que nos assistem. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. dai-nos a paz. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deixe o seu like se você não deixou até agora. Se inscreva no canal para a gente ter mais conversas sobre essa. Tem também as duas playlists que a gente deixou também no YouTube. Tem uma playlist dos Evangelhos Diários, da meditação diária, e a playlist do Evangelho Dominical, que você pode seguir a cada uma das playlists, e aí você pode acompanhar. E é isso, gente. A gente se encontra no Instagram, no Telegram, aqui no YouTube, durante essa semana. Muito obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se você assistiu até o final, deixa um comentário. Eu assisti até o final e a gente se vê, né, nos outros canais. Amém. Deus abençoe. Shalom.